compartilhando. Já estamos entrando ao vivo pela plataforma do YouTube também. Entrando ao vivo, hein, Leia? Vou te mandar aí o link. Já estamos entrando ao vivo. Ao vivo pela plataforma. É benção. Pastor, quando haverá live com o senhor e o pastor José Maurício do Rio de Janeiro? Vocês têm 2 chamados para... Não sei, nem conheço. Não sei, José Maurício? Eu não sei se eu conheço esse pastor. Tem um que é Maurício, mas não lembro. Não sei se é do Rio, não sei de onde que é. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai compartilhando. Na realidade, assim, esse negócio de live também tem que ser bem uma coisa direcionada pelo Espírito Santo também. Bendito seja o Cordeiro Divino, bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Mais um dia de clamor, mais um dia de dedicação, mais um dia de fé. Você que está entrando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vai disparando, já vai disparando. Você que está pelo YouTube também já vai compartilhando. Você que está aqui pelo Instagram vai disparando. Deixa eu já pegar a aula de hoje aqui. Nossa, eu estou resolvendo um monte de coisa, queridos. Olha aí, a Danise Campos, paz, irmã Danise Camposo, na realidade. Natália Druiskovski. Vamos chamar para quanto tempo não apareceu? Apareceu que é verdade, hein, filha? Deu uma sumida. Marcos, Vitor Reis. Dispara aí, gente. Dispara aí nas redes sociais. Amém? Mais um dia, ó. Lembrando você, irmã Luísa Cocaro, Célia Albino. Lembrando vocês que dia 24, segunda-feira agora, já estou montando material. Tá? Na verdade, só estou colocando no... O material está pronto, só estou colocando ele no PDF. Nós teremos uma masterclass em 2 meses, né? 24 de fevereiro, 24 de março, uma masterclass sobre sexualidade para casais. Sexualidade para casais, tá? Vai ser a masterclass que nós vamos estar fazendo, tem um valor simbólico de R$69, mas vai ter o PDF. Ó, só o PDF já vale, porque, o PDF vai ficar grande, hein? Porque são 2 masterclass, 24 de fevereiro e 24 de março. Eu particionei para poder ensinar de uma maneira melhor, tá bom? Então, você que quer aprender o poder do sexo, corpos compartilhados, nós vamos falar sobre questões aí de clímax do orgasmo, vamos falar de inimigos da vida sexual do casal, vou falar sobre sexo oral, sexo anal. Queridos, venha fazer parte. Quem aqui é casado? Digita aí, quem é casado? Casado, divorciado, amaziado. Tem que aprender. Tem muito casal aí fazendo umas loucuras aí. Não é? Elizabeth Granlich, Júlio, Rebeca, olha aí, Maria Feminina, casada. Olha quem que é casada aí. Olha aí, Mente de Sucesso, passou a ouvir sobre libertação, que benção, hein? Mente de Sucesso. Vai lá, dispara aí, compartilha aí. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, Lucila Magri, casada. A Lucila sempre em contato, não foi, filha? Edirene dos Santos, Lúcia Nutri, mais uma nutricionista aqui. Que benção, hein? Olha só. Divorciada sozinha, 16 anos. Mas olha só, você que é casado, você que já tem uma vida nessa área, venha fazer, porque é importante você aprender algumas coisas. Tem muitas pessoas que não entendem. Depois também, queridos, não vai ser o mesmo valor. É um valor bem simbólico, R$69, como eu disse, tá? Só o PDF já vale isso aí até mais, porque é um PDF grande. Esther Rosa, seja bem-vinda. Amanda Gomes da Silva, Jamiles. Olha aí, vai compartilhando. Cadê as irmãs aí para me ajudar? Compartilha. Desce o dedinho aí, desce o dedinho. Glória a Deus. Então, dia 24 de fevereiro, 24 de março, teremos aí Masterclass Sexualidade para Casais. Fala com a nossa irmã Léa. Não deixa para depois. Depois o valor vai mudar. Escuta o que eu estou falando. O pessoal tem que aprender a andar conforme a nuvem. Depois não adianta ficar chorando, não me engano não, viu? Claudiana Cid Gomes, olha aí, ó.
Dia 25 de março, teremos um seminário aqui em Guarulhos, presencial e gratuito. Dia inteiro, é um sábado, é um Shabat, das 8 da manhã até as 20 da noite, períodos de intervalo, tá? Vamos estar falando sobre cura interior da família disfuncional. Vou falar bastante sobre essa questão aí de cura interior da paternidade e maternidade. É um seminário que vai ajudar muitas pessoas, tá? É um seminário que vai trazer discernimentos para muitas pessoas. Então, eu quero convidar você para estar conosco nesse seminário, porque eu tenho certeza que será divisor de águas. Divisor de águas. Amém? Divisor de águas. Então, seminário aí, seminário A Cura Interior na Paternidade e Maternidade. Tá normal aqui, mãe de Irene. Ribeirão Preto, vai disparando aí, gente. Compartilha aí, desce o dedinho aí. Vamos chegar a mais de 100 pessoas hoje, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Tem fé? Então, é um seminário gratuito. Você que quiser fazer parte, fala com a nossa irmã Leia Faria, a Leinha aí. Ela vai te passar o link. Eu tenho até que ver, porque o pessoal também deixa tudo para depois. Gente do céu, você quer ver eu ficar doido? É uma coisa que eu vou ficar bravo, é isso, sabe? O povo deixa tudo, o povo protela demais. Por isso que perde bênçãos do Senhor. Porque às vezes o anjo passa e a pessoa não se apercebe. A pessoa não se apercebe do que Deus está fazendo. Isso não é bom, gente. Não é bom. Olha aí, ó. Glórias a Deus. Elaine Cavalcante, Mizinha, glórias ao nome do Senhor. Joelma, pode testemunhar, olha aí, ó. Vai compartilhando. Maria José Viana Barbosa, o poder profético do voto. A Léa tá falando aqui para mim também, ó. Deixam tudo para a última hora, é verdade. Deixam tudo para a última hora, deixam mesmo. É igual a arca, sabe? Deus falou, a porta vai ficar aberta até tal horário, depois fecha. Mas aí tem gente que depois quer insistir. Ó, semana que vem, dia 24, 25, 26, 27, 28, dia 24 eu vou ter a live, semana que vem, segunda-feira, desmascarando a alimentação 666. Eita, Jesus, essa aqui é forte. Dia 25, o poder do jejum 144. Meu Deus. Dia 26, interpretando sonhos com feitiçarias. Dia 27, a batalha espiritual na infertilidade masculina e feminina. E dia 28, desvendando o portal do mês Jadar. Desvendando o portal do mês Jadar. Tá? Desvendando o portal do mês Jadar. Então, semana que vem também lives imperdíveis. Essa semana nós tivemos, dia 17, alimentação dimensional. Dia 18 foi o podcast Curitiba. Dia 19, interpretando sonhos com animais. Dia 20, o poder do jejum, que foi ontem, destronador de principados. E hoje, o poder profético do voto. Olha que bênção. Todo dia uma live diferente. Na primeira semana de março, as aulas estão também maravilhosas, hein? Meu Deus. A gente vai... Olha só, março. No dia 3 de março, nós vamos ter uma live, só vou dar essa palhinha aqui, ó. Desvendando órgãos emocionais, os portais do estado interior. Vai ser top. Compartilha aí. O seminário vai ser dia 15, Esther. O seminário aqui em Guarulhos, tá? 15 de março. É dia 15, não é 25. 15, tá? 15 de março. Glórias a Deus. Vamos lá, gente. Dispara aí, compartilha. Glórias a Deus. Vai compartilhando aí essa live. Olha aí, vai disparando aí. Pastor, como que eu faço para ajudar? Dispara, compartilha, convide pessoas. Mostra para alguém, que ele sempre tem alguém que precisa ouvir determinadas coisas. Tá? Sempre tem alguém precisando de ouvir algo da parte do Senhor. E muitas vezes essa pessoa vai escutar algo que vai mudar a vida dela. Isso é importante. Olha, isso é tão forte
Quem aqui veio através de podcast? Quem aqui veio através de podcast? Digita aí, eu vim. Já vamos daqui a pouquinho começar. E o site tá fora, foi? Meu Deus do céu, que luta é essa, hein? Leia, qualquer coisa, o site estiver fora, fala para a pessoa dar um nome para você, tá? Pega o nome de pessoa que tá fora mesmo. Eu vou ter que resolver isso aí lá no servidor. E o problema é que tá uma chatice aqui com o negócio do servidor, viu? Eu não tô conseguindo acessar o meu servidor. Olha lá, a irmã Priscila, eu vim, ó que benção, hein, tá vendo? Olha aí, ó, Célia, eu vim, Elana Brito, Maria José Viana, Maria Capobiango, ó, Rosângela Valentim, Luísa Cocaro, Euridice, olha só, Renato, Bernardes, Vera, Eliana Urbana, a maioria, você tá vendo que bênção do Senhor? Crente Podcast, ó, Resgatando Valores, que bênção, irmã Cíntia, tá vendo? Muitas pessoas vieram, e Deus tem trazido, Deus tem mudado, né? Glórias a Deus. Pode falar. Me dá um pouco de água para mim. Tá tudo bem aí? Minha esposa falou que comprou um pastel para mim. Só que eu já comecei. Eu conheço um pouco dos seus conteúdos. Você falou a verdade, irmão Renato. Você conhece um pouquinho só. Não tem nem ideia. Glórias a Deus, pessoal. Vai disparando, né? Baixa o Instagram por causa do Senhor. Suas pregações. Que bênção, Rebeca. A gente está melhorando, a gente está melhorando algumas coisas, layout, né? A gente está trabalhando em cima disso. Nosso YouTube, Instagram. É que tudo é dinheiro, tudo também é tempo, são um conjunto de coisas. Parece que não, mas essa questão de internet é um conjunto de coisas, né? Tudo acontece, por começar a live, depois de uma hora começa a live. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eu quero apresentar mais esse dia de live, eu quero apresentar, Senhor, esse momento, eu quero apresentar esse ambiente, eu quero apresentar, Espírito Santo, cada pessoa que está aqui e que precisa ouvir a Tua voz, que precisa ouvir, Senhor, algo da parte do Senhor, que precisa experimentar de coisas profundas do Senhor. Aramantur, Kiaster, Gastor, Gandarabacadarabaxarabadai. Espírito Santo, eu quero me colocar diante do Teu altar, me colocar diante da Tua presença. Eu quero te pedir, me reveste da armadura do Espírito, me reveste da autoridade espiritual, do discernimento de espíritos, me reveste, Senhor, dos códigos proféticos dos céus agora, vai abrindo os meus olhos, vai abrindo os meus sentidos, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela manifestação da Tua glória, eu te peço pela manifestação da Tua graça, eu te peço, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor possa nos envolver nesse manto de glória, nesse manto de poder. Aramanjor, Kester, Gantore, Calabravacharabadai. Espírito Santo, eu te convido para fazer parte desse ambiente, eu te convido para fazer parte dessa live, vai tirando todo embotamento mental, toda a consciência embotada, cauterizada. Eu repreendo também todo tipo de ataque espiritual, todo espírito humano, todo espírito imundo, todo espírito maligno. Eu repreendo, expulso na autoridade do nome do sangue do Cordeiro Divino. Eu estou declarando agora, Senhor, uma movimentação angelical neste local. Eu estou te pedindo, libera os anjos necessários, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dá-nos o discernimento necessário para, meu Deus, liberarmos a voz profética, a palavra profética. Começa a convidar a pessoa do Senhor Espírito Santo, começa a convidar o Espírito Santo para te tocar, começa a convidar o Espírito Santo para falar com você, começa a convidar o Espírito Santo para marcar a sua vida, marcar a tua história, marcar a sua geração, começa a convidar a pessoa do Espírito Santo para te visitar no dia de hoje.
Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito de vida, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem movimentando aquilo que está parado, vem movimentando aquilo que está parado, vem movimentando aquilo que está parado, vem tirando as águas paradas, Espírito Santo, vai liberando, Senhor, o chofar da unção, vai liberando o choferim da unção, vai liberando a voz profética dos céus neste lugar. Ramanchor gendekedere badaraya. La parabacadarabaxarabacadarabadai. La pravajor gendesterebequetorobossorobodo. Espírito Santo, nos conduz, Senhor, aos pastos verdejantes da presença. Nos conduz aos pastos verdejantes dos céus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a avançar e não retroceder. Nos ajude, Senhor, a vencer. Precisamos, ó Pai, dos discernimentos. Precisamos dos códigos espirituais. Em nome de Jesus. Você que está entrando, o poder profético do voto, compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Estamos ao vivo pelas plataformas YouTube e Instagram. Vou levar os textos aqui relacionados a voto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É um assunto simples, básico, mas eu tenho certeza que é um assunto que muitas pessoas precisam ouvir, tá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, diz assim: E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Interessante, né? Porque quem fez o voto foi Ana, mas quem cumpriu foi Elcana. Jó, capítulo 22, versículo 27, diz assim: Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Salmos de... Olha só, pagarás. Voto está ligado a uma paga. E quem não paga, deve. E quem deve é cobrado espiritualmente. Bom, quem tem ouvidos, ouça. Salmos de número 22, versículo 25. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha o que diz o Salmo de número 61, verso 5. Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. O Salmos número 61, versos 8 diz: Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então aqui ele fez um voto de cantar louvores ao Senhor todos os dias da sua vida. Salmos de número 65, versos 1. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Salmos de número 76, versos 11. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes, os que estão em redor dele, aquele que é temível. Olha o que diz os Salmos de número 116, versos 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Provérbios capítulo 7, versículo 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Isaías capítulo 19, versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Olha o que diz Jonas capítulo 1, versículo 16. Temerão, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Atos capítulo 21, versículo 23 diz, para encerrarmos a leitura de hoje: Faze, pois, isto que dissemos. Temos 4 homens que fizeram votos. Temos 4 homens que fizeram votos. 4 homens. Você que está nessa live, dispara aí, compartilha, por gentileza. Tá? Glórias a Deus. Dispara aí, compartilha. Você que está no YouTube, você que está no Instagram,
em nome de Jesus, amém? Vamos falar de algumas coisas aqui. Primeiro, o que é um voto, né? O que é um voto? Quando a gente fala de voto a Deus, voto ao Eterno, o voto é um propósito ou uma promessa da qual o homem faz diante do Senhor. E este pode ser condicional, ou seja, dependendo de alguma coisa aconteça, ou incondicional. Então existem votos condicionais ou votos incondicionais, propósitos e promessas que são feitas condicionantes ou não condicionantes. Então tem gente que fala, se o Senhor me der, se o Senhor fazer. Às vezes o voto ele parece até uma barganha. Mas a diferença do voto e da barganha é que a barganha a pessoa só pede. No voto, ela faz parceria com Deus. Se o Senhor me der, eu vou oferecer algo. Então, todo voto, anote isso daí. Em todo voto, tá? Em todo voto, guarda isso. Em todo voto existe o que a gente chama de bilateralidade. Em todo voto existe bilateralidade. O que é isso, pastor? Vou te explicar. O que é essa bilateralidade? Em todo voto que uma pessoa faz, geralmente ela pede algo, mas ela também tem que oferecer. Então, todo voto, ele está ligado à lei de dar e receber. Quando você pede algo, Senhor, ó, se o Senhor me der um filho, eu oferecerei ele ao Senhor, eu entregarei o meu filho ao Senhor. Foi o voto de Hana, o voto de Ana. Ou seja, todo voto existe uma bilateralidade, ou coloca aí entrega, fica melhor assim. Todo voto existe uma entrega da sua parte. Uma entrega. Porque Deus vai te dar algo, mas você também precisa entregar algo. Todo voto existe uma entrega. Toda pessoa que faz um voto perante o Senhor, ela também vai ter que fazer algum tipo de entrega. Por isso que voto, tá? A diferença de voto e de barganha. Porque a barganha, você só fica barganhando. Você fica pedindo, né? Ah, se o senhor não fizer isso, eu também não vou fazer isso. Se o senhor não fizer aquilo, quer dizer, há uma barganha. Muitas vezes é uma coisa mais unilateral. Agora, o voto bíblico é aquele que você pede algo, mas você também entrega algo. Então, todo voto que você for fazer a partir de hoje, você tem que pedir algo, mas você também tem que fazer algo para Deus. É um voto que vai requerer um tipo de entrega da sua parte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já vamos começar a interagir. Quem aqui já fez algum voto? Digita aí, eu já fiz. E, se puder falar, qual é o tipo de voto que você fez? Deixa eu ligar, não, que eu gosto de beber muita água na hora que eu tô ministrando, tá? Pra não ficar com a minha garganta ruim. Quem aqui já fez voto? Digita aí. Quem aqui já fez voto? Digita. Eu já fiz. Já aproveita, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. A irmã Denise Camposo, eu, Ellen Tininha, eu, Eliette, eu fiz um voto de gratidão, perfeito. Claudiana, eu já fiz. Ó, Lucila Magri, eu já fiz. Eu tenho medo de não conseguir cumprir. Perfeito. Vamos falar sobre isso também. Tá? Vamos lá. Quem mais aí, ó? Glórias a Deus. Entenda, o voto, ó, eu fiz recente 1 ano sem esmalte e maquiagem. Também foquei 6 meses sem açúcar, 2 anos sem cortar o cabelo. Olha aí. Nanda, eu não. Eliana Salvode, eu já fiz voto. Quem já fez voto? Você que está entrando, eu estou fazendo uma pergunta. Quem aqui já fez voto? Estamos todos os dias. Compartilha essa live. Vai disparando aí nas redes sociais. As igrejas não ensinam. Tudo tenho aprendido com o Senhor. 1 ano sem café, meu Deus. Existem votos, né? Vários tipos de votos aí. Olha só, o pessoal tá falando aí, né? Tem votos alimentares, né? Vai falar mais sobre isso. Fiz o voto de, se o Senhor me curar da ansiedade, eu iria em hospital de câncer, orar pelos cancerosos. Interessante. Votos medicinais, votos cosmetológicos que a gente fala. Olha aí, vai lá.
eu fiz Deus abrir as portas para ter o meu próprio negócio, eu dar o dízimo, votos dizimais, né? Ofertórios, isso é importante. Quem aqui já fez votos? Digita aí, é importante você falar. Eu já fiz voto. Que tipo de voto? Agora, que tipo de voto que você já fez? Voto de silêncio por 7 dias. Voto sonoro. Interessante. Quais foram os votos? Vamos lá. Você que está entrando, já fiz vários votos, mas teve um que não cumpri. Isso é complicado. Você que está aqui, quais foram os tipos de votos que você já fez? Digita aí. O tipo de voto que você fez agora. Pode falar? Quem aqui raspei a cabeça e todo o pelo do corpo? Meu Deus. Né? Glórias a Deus. Dispara aí, gente. Compartilha. Então, olha só. Glórias a Deus. Então, entenda algo da parte do Senhor. Não usar brincos, interessante, né? São votos, não usar brinco. Tem gente que faz esse voto mesmo, né? Usar brincos. Tem outros que a gente está vendo aqui, ó. Votos em valores para comprar a minha casa e fui atendida. Que bênção, irmão. Voto financeiro. A gente vai falar sobre isso também. 10 sem pintar o cabelo, já faz 5. Fiz do cabelo, não cortava. A maioria já fez do cabelo, né? Voto capilar. Nossa, tem vários tipos de voto, hein? Vocês percebem? O voto capilar vai envolver bastante coisa também. Eu fiz um voto a Deus que se eu casasse novamente eu faria um vídeo ensinando as mulheres como se posicionar em Deus para ter um relacionamento saudável. Entendi. Um voto um voto midiático, um voto conjugal, né? Um voto conjugal. Olha aí, ó. Você que está entrando, voto financeiro, já fiz intercessão. Sim, tem esse também, viu? O voto intercessório, né? Tem bastante tipo de voto, né? Voto para perder o medo de dirigir. Voto veicular. Olha só o tanto de voto. Vamos lá. A gente vai falar mais sobre isso. Então vamos dar sequência aqui para mim falar algumas coisas que eu acho que vai ser de grande valia. Vocês vão falando aí. Você que está entrando, já vai compartilhando essa live. Dispara aí, gente. Fiz voto de não falar de qual maneira, somente partilhar a palavra. Já voto de permanente, de não comer, voto alimentar, né? É verdade, tem pessoas que fazem votos aí e é importante isso. Então, o que é o voto? É um propósito ou uma promessa que você faz diante do Criador. Agora, todo voto, ele vai existir uma entrega da sua parte. Tá? Eu posso dizer para você que o voto, ele é um tipo de oferta. Anote isso aí que eu estou falando. Todo voto, ele é um tipo de oferta que você faz. Todo voto é um tipo de oferta que você faz. Entende? Porque se o voto existe uma entrega, todo voto é um tipo de oferta. É um tipo de oferenda que você está entregando para o Deus de Israel. Por isso, queridos, voto é uma coisa muito séria. E a gente vai colocar aqui, não faça votos que você não possa cumprir. Se você fizer um voto, cumpra, porque se você não cumprir, pastor, o que acontece se eu não cumprir o voto? A bênção que você recebeu do voto, ela é arrancada da sua vida. Entende? Porque olha só, se você faz um voto, Deus... Porque qual que é a ideia? O voto seria como se fosse uma petição de um desejo do seu coração. O voto é a petição de um desejo do seu coração. Então, por exemplo, Deus, olha, se o Senhor me der uma casa própria, eu vou ofertar todo mês determinado valor para uma pessoa. Ponto. Aí Deus
na sua infinita sabedoria, misericórdia, vai lá e te dá aquela casa que você tanto pediu, perdão, que você tanto clamou. Só que aí, quando chega na parte que é a sua oferta, a sua oferenda, a sua entrega para Deus, olha só, ele te entregou algo e agora ele também está esperando a sua entrega também. Porque houve ali o voto, ele é uma concordância entre ambas as partes, entre o homem e o Criador. Você faz um pedido, você faz uma promessa, você faz um juramento, né? Na realidade, você faz um propósito. Deus honra o seu propósito, ele honra a palavra que você falou, e quando isso acontece, você não cumpre com a sua promessa. Você não cumpre com o seu voto. Toda pessoa que não cumpre com o seu voto, a bênção que ela recebeu pelo voto é retirada da vida dela. Anote isso daí. Não faça votos, então, que você não possa cumprir. Porque todo voto não cumprido, olha só, extirpa a bênção que recebemos, tá? Extirpa a bênção que recebemos. Aqui está o segredo. Se você fez um voto, se você não tomar cuidado, o que você recebeu é arrancado de você. Não entende isso? Por exemplo, existem vários tipos de voto. Dentre eles, existe o voto também, depois eu vou falar, né? O voto nazir. Depois eu vou falar um pouco do voto nazir, tá? Existe o voto nazir. E eu vou te explicar isso. Glórias a Deus. Meu Deus, eu sinto a graça do Espírito Santo. Compartilha aí, tem pessoas que vão precisar ouvir isso aqui. Tem muita gente... Olha só, voto, queridos, também... Voto ele ativa a nossa vida no mundo espiritual. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Mas o voto, ele nos ativa no mundo espiritual. Pastor, eu e a minha filha cortamos o cabelo e falamos a Deus que íamos doar. Por fim, não conseguimos ir levar. Porém, não pedimos nada ao Senhor. Isso não é voto. Não, não é voto. O voto é quando você faz um pedido para Deus, você faz um pedido com uma promessa. Senhor, eu estou te pedindo isso, e eu estou te prometendo, eu estou falando que se o Senhor cumprir, eu também vou fazer determinada coisa. Aí quando ele realiza, entende? Aí você tem que cumprir o voto. Porque se você não cumprir o voto, a bênção que você recebeu através do voto, ela é arrancada da tua vida. Entenda, você não cumpriu com a sua palavra, aquilo que você recebeu é retirado. Eu fiz um voto para, se a minha filha esperasse até 8 meses, eu daria meu testemunho. Observação, estava grávida de 5 meses e poderia perder ela. Olha aí, ó, tá vendo? Voto testemunhal, né? É o voto testemunhal. Então tem vários tipos de voto, hein? Vocês estão falando aí, o Espírito Santo tá me dando os discernimentos aqui. Não, você não quebrou o voto, Cíntia. O voto só é quebrado quando ele é cumprido na sua vida. Então, por exemplo, Deus realizou o seu desejo. Fiz um voto a Deus de dizimar 20% do meu salário. Então, é um voto dizimal, né? Também. Agora, entenda, o voto só é voto quando você faz um voto, o que você pediu acontece, e a partir de então você faz a sua parte. Senão não é voto. Isso é uma oferta. Entende? Fiz um voto e saí do hospital em menos de 7 dias. Fiquei viúva com 42 anos. Desisti de não casar, mas ficar em santidade. Voto, aí é um voto de castidade, né? Um voto de castidade. Também. Então, por exemplo, ó, as pessoas confundem. Pastor, eu fiz um voto de dizimar 50% do meu salário. Tá, já estou cumprindo meu voto. Mas peraí, você já está cumprindo como? Já aconteceu o que você pediu? Voto só é voto se tiver pedidos. Não existe voto sem um pedido e uma promessa. Entende? Vou recapitular, não sei se vocês estão entendendo. Por isso que nessa hora é bom a aula no Google Meet, né? Mesmo assim, no Google Meet também, os agentes secretos desaparecem. Mas vamos lá. Voto é um propósito ou
a promessa da qual o homem faz vem de Deus, tá? Pode ser condicional ou não, mas geralmente o voto está ligado a um propósito, uma promessa. Lembra de Jefté? Ele disse: se o Senhor me der vitória contra esses, eu sacrificarei a virgindade da minha filha. Aqui já tem um outro tipo de voto, hein? Tá? Que é o voto, vou falar depois. Então, ele sacrificou o quê? A virgindade da filha. Alguns dizem que ele sacrificou inclusive a filha, são vertentes. Mas ele sacrificou a virgindade dela. Tá? E olha só, Deus deu vitória para ele. E quando Deus deu vitória, ele se viu na obrigação de cumprir o voto. Quando eu sou obrigado a cumprir um voto? Quando Deus realizou o que eu pedi. Então, se Deus realizou o que você pediu, aí entra a sua parte. Primeiro ele fez a dele, agora você vai fazer a sua. Então, o voto, ele é uma concordância, escute aí, é uma concordância, deixa eu anotar aqui também, concordância entre ambas as partes. É quando você pede algo para Deus, Deus realiza e agora você faz algo para Deus. Eu pedi, Deus fez, agora eu também faço. Eu pedi, Deus realizou. Agora é a minha vez de cumprir com aquilo que eu me comprometi em fazer. Quem aqui já fez um voto e não cumpriu? Digita aí. Entenda, o voto que você não cumpriu é aquele voto que você recebeu a bênção. Ai, pastor, eu fiz um voto, mas olha só, não aconteceu nada. Então, esse voto não foi aceito pelo Criador. Deus não quis fazer aquilo por você. Às vezes vai acontecer de uma pessoa fazer um voto, Deus fala, não faz parte da minha vontade, não vou realizar o que você quer. Olha aí, quem já fez um voto na qual Deus concedeu o desejo do teu coração e você não cumpriu isso? Digita aí. Tá? Olha aí, nesses dias eu estava em um jejum total só no choro. Não entendi nada, mas tudo bem. Minha mãe pediu para Deus trocar a caminhada dela de hospitais para as consagrações pela minha cura. Curou no mesmo dia, todo domingo ela está nas consagrações. Que bênção, né? Olha só, que bênção. Que bênção, bênção. Você percebe o tanto de voto que tem? Mas a minha filha não tinha vida própria, ela não teria vontade própria se ela não aceitasse. Não entendi nada aqui, viu, irmã? Vamos lá, eu já fiz voto e não cumpri. Quem aqui já fez voto e não cumpriu? Vamos lá, compartilha essa live aí. Dispara essa live nas redes sociais. Quem aqui já fez voto e não cumpriu? Eu tô falando assim, até de uma maneira mais... Porque essa questão aqui, as pessoas têm muita dúvida, entende? Tem muitas pessoas que elas, na realidade, têm dúvidas em relação à questão do voto. Então, o voto, o que é o voto? Em todo voto existe uma entrega da nossa parte. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Todo voto é um tipo de oferta. As pessoas acham que oferta é só dinheiro. Eu vejo muita gente ensinando aí que oferta é dinheiro. Queridos, oferta não é só dinheiro. Existem vários tipos de ofertas que nós podemos fazer diante de Deus. Olha só, a oferta que Hana ofereceu ao Criador não era dinheiro, era o seu próprio filho. Você percebe como oferta não é dinheiro? Somente dinheiro? Pode ser dinheiro, mas nem sempre é dinheiro. Então, oferta pode ser um conjunto de coisas, mas o voto, ele é um tipo de oferta que você faz. Quando você fala para Deus, um desejo que você tem, Deus, eu quero tal coisa, e eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor realizar esse voto na minha vida, eu vou fazer tal coisa de tal forma, de tal jeito para o Senhor ou para determinada pessoa. Se Deus realizar isso e você não fizer, a bênção que você recebeu, ela é retirada da tua vida. Entendo o que eu estou falando. Todo voto é esse tipo de oferta, é um tipo de entrega que você faz para o Criador. É uma concordância entre ambas as partes. Deus concordou com o que você falou e agora você tem que concordar com aquilo que você recebeu da parte de Deus.
Agora, se você não cumprir esse voto, o que vai acontecer? A bênção que você recebeu, ela é retirada da tua vida. É assim que acontece no espiritual. Ai, pastor, mas o que Deus dá não toma. Tem muita gente que recebeu a bênção da primogenitura por nascimento, mas Deus retirou. Olha na Bíblia. Queridos, isso é doutrina, inclusive, calvinista. Doutrina que haja o que é. Não pode haver mudanças. Não. Deus é imutável em relação a ele, mas em relação ao homem, ele muda quantas vezes for necessário. Pastor, eu fiz um voto de não tomar café. Então eu tenho que receber primeiro o que eu estou pedindo para depois eu parar de tomar café? Me tira essa dúvida. Geralmente é assim, ferro. Olha a Bíblia, padrão bíblico. Vamos para o padrão bíblico? Vamos lá para o padrão bíblico. Tá? Geralmente, o padrão bíblico, eu tenho que te mostrar o padrão bíblico, senão vai falar, o pastor está falando algo que é da cabeça dele. Não, não é da minha cabeça. O padrão bíblico, na realidade, você vai perceber, Ana, vamos lá, pessoas que fizeram votos a Deus, só para você ter uma base. Ana, ela disse o que para Deus? Se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele nas tuas mãos. Ele será entregue ao Senhor. Deus fez o quê? Olha só, está na Bíblia. Foi Deus que cerrou a madre dela. O que é cerrar a madre? Não é cortar, não. É impedir. Quando o marido dela, Elcana, tinha ato sexual com ela, o espermatozoide não conseguia penetrar no óvulo. 8 centímetros, ele não conseguia. Deus não deixava. Por quê? Porque Deus já tinha também um propósito. Olha só que coisa interessante. Deus não permitiu Hannah ter filhos até aquele momento, até que ela falou algo que Deus queria ouvir. Entenda, todo voto, ele vai envolver algo que Deus quer ouvir da tua parte. É um tipo de entrega que Deus quer ouvir da tua parte. Quando ela disse assim, olha, eu quero ter um filho, se o Senhor me der esse filho, ele vai ser entregue ao Senhor. Eu vou oferecer ele ao Senhor. O Senhor disse, é isso. Porque Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Ana queria um menino, Deus queria um profeta. Ana queria uma criança, Deus queria um juiz para Israel. Entenda isso. Então, o seu voto, ele está em concordância com a vontade de Deus para a sua vida. Agora, olha só, o voto ele só passa a ser cumprido no desmame da criança. Praticamente 3 anos de idade, a criança foi desmamada e ela é entregue ao sacerdote, ao Kohanim Eli. Ela é entregue para ele. Mas ela só cumpre o voto depois que ela recebeu a bênção. Você entende isso? É o princípio. Pessoas que fizeram votos ao Senhor. Jefté, mesma coisa. Jefté fala, se o Senhor me der vitória contra os meus inimigos, se o Senhor me der vitória contra os meus inimigos, eu vou sacrificar. Alguns dizem que foi a vida. Muito improvável, até pelo contexto que Deus é contra sacrifícios humanos. Mas é muito provável que ele sacrificou a virgindade dela. Ela teve que ficar escondida em um local para que ela não pudesse ser apoderada sexualmente por algum homem. Mas olha só, Deus concedeu e após a concessão divina, ele é obrigado a cumprir com, na realidade, o seu voto. Entende? Jacó, mesma coisa. Ele vai para o deserto de Padã-Arã, ele coloca uma pedra como travesseiro, e ali ele tem um sonho, você conhece a história, mas ele faz um voto para Deus. Ele diz, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa viagem, se o Senhor me conceder bênçãos, eu vou dizimar ao Senhor. Eu vou dizimar aquilo que eu receber. E olha só, Jacó, ele teve os 4 níveis de riqueza. Jacó foi um homem que teve 4 níveis de riqueza, assim como seu pai Isaac, assim como seu avô Abraham. E Jacó teve níveis de riqueza. Então ele faz um voto ao Senhor e Deus abençoa.
após o cumprimento, o desejo do coração realizado, ele faz, na realidade, aquilo que ele havia prometido ao Senhor. Entende? Pastor, mas pela fé eu já posso ficar sem o que eu prometi para o Senhor? Se eu orar dizendo que já faria renúncia? Não entendi nada, mas tudo bem. Vamos lá, Paulo também ele faz isso. Paulo fez um voto de nazireu. Raspou a cabeça para cumprir o voto. Aqui é um voto de nazir. Aí já é um outro tipo de voto que a gente vai falar. Então, assim, vários homens na Bíblia, eles realizaram votos, e geralmente o voto ele está ligado ao cumprimento do desejo do coração da pessoa. Após o cumprimento, a pessoa ela vai e oferta aquilo que ela disse que ia ofertar. Porque o que você está fazendo é uma oferta. O Senhor me abençoou, é dando que se recebe. Deus te deu, agora está na hora de Deus receber o que você prometeu. E aí, queridos, é o que eu digo, o voto, ele é, na realidade, uma atitude de ambas as partes. É você agindo e Deus agindo. É Deus agindo e você agindo também. E voto é algo sobrenatural. Porque, olha só, votos, escute isso, movimentam o mundo espiritual. Você precisa discernir isso. Dependendo do tipo de voto que você fizer, você vai movimentar o mundo espiritual ao seu favor. E quando acontecer o que você designou no seu coração, você tem que cumprir. Mas o voto, quando ele está pautado naquilo que Deus tem para você, ele, na realidade, movimenta as dimensões celestiais. Ele movimenta as dimensões espirituais. Cadê o povo aqui? Vai compartilhando essa live aí, pelo amor de Deus. Votos movimentam o mundo espiritual. Por isso que a gente não pode fazer voto de tolo. Vou falar um pouco sobre isso. Tem muita gente fazendo voto de tolo, fazendo votos que nunca vão cumprir. Eu vou fazer um voto, pastor, de nunca fazer sexo. Aleluia. Mas tu é casado, como você vai fazer voto para não fazer sexo? Você está com um parafusamento? Como que você vai fazer um voto de nunca fazer sexo se você é casado? Me explica uma coisa dessa, crente. Não, eu queria entender isso aí. Não, pastor, vou fazer um voto. Não, você sabe, eu vou fazer um voto para não ficar fazendo tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Mas tu é casado. Que voto bestial é esse? Voto de tolo. Pastor, fiz um voto de oração para uma libertação, mas não perseverei na oração. Entendi. Boa tarde, sou casado há 10 anos, estamos saudáveis, mas não conseguimos engravidar. Minha esposa me contou que sua mãe tentou abortar dela, tem ligação. Aí você está falando outra coisa, Sérgio. Isso aqui é outro assunto, tá? Mas ficou mais claro o voto que deve ser cumprido após o que pediu. Claro, geralmente o voto, você cumpre ele após você ter recebido determinada bênção. Na Bíblia, você vai ver esse tipo de padrão. O padrão bíblico é de você cumprir o voto após o recebimento daquilo que você pediu. Você vai ver isso na vida de Ana, você vai ver isso na vida de Jacó, você vai ver isso na vida de Jefté, você vai ver isso na vida de Paulo. Eles cumpriram votos pós recebimento das bênçãos específicas que eles haviam pedido. Claro, como que eu vou... Aí eu fiz um voto, tá, mas eu não recebi o que eu pedi. Então esse voto ainda, ele não foi... O voto, ele é válido... Anote isso daí. O voto, olha só, o voto é validado no mundo espiritual a partir do seu acontecimento. Então, como que o voto é validado no mundo espiritual? A partir do momento que você recebe ele, que ele acontece na sua vida. Dar oferta antes de receber a bênção. Seria a mesma coisa, dar a oferta antes de receber a bênção, mas o voto não é assim. O voto, primeiro você recebe a bênção para depois ofertar. É ao contrário. Entende? Você está entendendo? O voto, primeiro você recebe a bênção para depois você ofertar. Está na Bíblia.
Estou te citando o padrão bíblico. Jefté disse, se Deus me der vitória contra os meus inimigos, a pessoa que aparecer na porta, sacrificarei a pessoa à virgindade. O que aconteceu? Era a filha dele, teve que sacrificar. Como eu disse, alguns dizem que foi a vida dela. Não creio nisso, porque não é cultura bíblica sacrificar pessoas. Mas, na realidade, o que ele sacrifica é a sua virgindade. Ele não teria uma descendência, uma posteridade através daquela filha. Mas olha só, ele teve que cumprir. Por quê? Porque ele recebeu a brachot, ele recebeu a brachá, ele recebeu a bênção do Senhor. Verdade, Andra. Fazer antes de receber seria um propósito, mas ainda não é o voto. Pastor, eu posso fazer um propósito de fazer tal coisa antes de receber? Você pode fazer o que você quiser, mas voto, ele só é validado no mundo espiritual após o recebimento. É a mesma coisa de você comprar um carro, né? De você, na verdade, eu vou comprar um carro, mas eu já estou pagando ele sem ele receber. Seria como se fosse um consórcio, né? Mas vamos colocar, não, mas eu quero o carro, mas eu estou pagando ele e não recebi ainda. É estranho isso. Mas como que funciona? O voto é como você está pagando, olha, você recebeu a bênção do carro e agora você está pagando aquele carro que você recebeu. É um exemplo simples de você entender. Recebi tamanha bênção, agora eu estou pagando aquilo que eu me comprometi a pagar. Entende isso? Ofertar um terreno para a igreja precisa fazer alguma oração específica? Eita, aí é glória, hein? Aí é peso de glória. O que você pode... você tem que, na realidade, fazer uma oração. Senhor, eu estou ofertando esse terreno ao Senhor, e essa oferta... Você tem que dar nome, você vai ofertar um terreno para a igreja, mas essa oferta é para quê? Qual é o propósito dessa oferta? Senhor, eu estou fazendo a oferta de um terreno para determinada igreja com um propósito tal para a minha vida. Eu quero uma cura, eu quero uma libertação, eu quero uma bênção para a minha posteridade. Aí assista a live aqui nossa sobre o poder profético da oferta, que inclusive vai sair o livro, tá? Deus pode pedir para fazer um voto específico? Deus pode. Boa. Anota aí. Existem casos que o Eterno nos faz pedidos específicos, tá? Anota, isso é importante a gente entender. Existem casos que o próprio Eterno nos faz pedidos específicos, tá? Não entendi, meu Rosângela. Vamos lá. Então, dispara aí, gente. Compartilha essa live. Pastor, então Deus dá a bênção e depois fazemos o voto? É isso mesmo? Pelo amor de Deus, olha a base bíblica. Gente, eu acabei de ler os textos. Como que você vai fazer um voto para Deus? Você nem recebeu, você já está cumprindo o voto? Não tem lógica. Não tem lógica. Ué... Olha só o padrão, eu estou te mostrando um padrão bíblico. Então, pastor, o que algumas igrejas fazem, incentivando o povo a fazer voto, e com um dia de cumprimento será o que é errado? Não, aí esses votos que as igrejas fazem, a maioria são votos mamômicos, tá? Essa é a grande verdade. É voto, na realidade, mamômicos. Esse tipo de voto não é bíblico. Isso poderia ser chamado de um propósito, mas não de voto. Isso não é voto. O voto bíblico, você recebe o que você pediu e você oferta o que você se comprometeu. É o que está na Bíblia. É só ler os textos em que eu citei. Pastor, eu ofertei um veículo, mas não coloquei propósito algum. Olha só, aí é uma coisa sua. Mas oferta tem nome e oferta tem direção. Toda oferta que eu faço, eu dou nome. Eu estou ofertando na vida de tal pessoa porque eu preciso que o Senhor faça tal coisa na minha vida. Eu estou ofertando o Senhor para quebrar algo no espiritual, tá? Mas não vou falar de oferta hoje. Vou fazer um voto para meu filho conseguir um emprego. Perfeito. Se o teu filho conseguir um emprego, você vai cumprir o voto. Entende? Agora, essas igrejas que fazem
votos financeiros, mamômicos, na maioria das vezes, não é voto. Isso não é voto. Isso, na realidade, é um propósito. Tá? Queridos, vamos fazer aqui um propósito, tá? Um propósito de você selar algo que você quer que Deus faça. Aí é uma oferta, olha só, de propósito. É uma oferta direcional. Eu estou fazendo uma oferta, Senhor, porque eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Ponto. Deus não vai requerer nada de você, porque aquela oferta é unilateral. O voto não é unilateral. O voto é bilateral, ou seja, você faz o pedido, Deus realiza, mas você tem que fazer a sua parte. Voto é bilateral, vai requerer o cumprimento de ambas as partes. Agora, olha só, entende? Agora, olha a diferença. A oferta, ela é unilateral. Senhor, eu estou te fazendo uma oferta porque eu desejo que o Senhor faça algo na minha vida. Muitas vezes Deus pode fazer, como Deus não pode fazer. Então, a oferta é unilateral. Depende só de você, no sentido assim, você não é obrigado a fazer determinada coisa quando aquilo se cumpre. O voto não, você é obrigado. Existe uma obrigação no mundo espiritual de você cumprir com o seu voto. Então, eu fiz muito propósito. É isso, pastor. Costumava selar logo. Não, aí é propósito, não é voto. O voto, você cumpre ele quando é... Tá? Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Acho que está difícil de entender. Fazemos o voto e cumprimos o prometido após a bênção recebida. Perfeito, filha, perfeito. É só ver os padrões. Ana recebeu o filho e depois ela cumpriu o voto que ela fez, que era entregar o filho no santuário de Deus. Jacó fez voto ao Senhor. Eu vou pegar a passagem, Jacó e o voto. Deixa eu pegar aqui, ó. Gênesis capítulo 28, tá? Gênesis capítulo... Eu gosto de citar o texto, para depois a pessoa falar assim, aí o pastor tá falando besteira. Eu não estou falando besteira, vamos para a Bíblia. Jó capítulo 28, versículo 20 a 22. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, olha só, é um voto aqui, tá? Ele está estabelecendo, ó, se Deus for comigo e me guardar, Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 a 22. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele cumpre o voto. Por quê? Porque Deus realizou o desejo do coração dele. Deus realizou. Você está entendendo? Ele volta no final, quando ele encontra com o irmão, ele volta para a casa do pai, ele coloca aquela pedra como uma coluna para a casa de Deus, que é uma pedra angular, e olha só, ele se torna um homem riquíssimo, porque tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava, é algo sobrenatural. Veja só, ele cumpre porque ele recebe. O restante é um propósito. Pastor, eu quero, um exemplo, eu quero abençoar Chiquinho, eu vou fazer uma oferta na vida de Chiquinho. É um propósito, você estabeleceu um propósito de abençoar. Na verdade, você quer ofertar. Agora, o propósito é algo pessoal da sua vida. Tá, você quer ofertar na vida do Chiquinho, mas qual é o nome dessa oferta? Por que você está fazendo essa oferta? Como eu disse, há uma diferença entre oferta e voto. Que sentido? O voto é uma oferta? Também é, mas a oferta é unilateral. Deixa eu colocar aqui, lateral, e o voto é bilateral. Vou explicar isso aqui até você entender, porque eu sinto que tem pessoas aqui que precisam discernir isso, que você fez muita coisa que não foi voto. Então eu estou tirando também até essas dúvidas. Gente, compartilha essa live aí, vamos lá, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Dispara aí nas redes sociais. Tem gente que precisa ouvir isso. Eu, por exemplo,
A Denise Campos, você falou o quê, filha? Desculpa que eu estava olhando aqui e às vezes eu estou digitando e respondendo, tá? Qual é a pergunta que tu fez, serva, que eu não vi? Me faz de novo a pergunta, irmã Denise, que eu respondo, tá bom? Vamos lá. A oferta é unilateral. Eu faço a oferta e eu estabeleço um propósito, mas Deus não me pede nada, muitas vezes. Deus não me pede nada. Mas eu fiz uma oferta porque eu quis fazer, eu quis abençoar fulano. Agora, eu, na minha intimidade, eu falo, Senhor, eu estou fazendo oferta por aquela pessoa porque eu quero que o Senhor me abençoe em tal área. Ponto. Você deu o nome à sua oferta. Acabou. O voto, ele é bilateral. Senhor, eu estou te pedindo, tá? Eu estou te pedindo algo que eu quero receber, mas eu também estou te pedindo, te falando que se eu receber, eu vou fazer tal coisa em prol de tal pessoa, em prol do evangelho, em prol da igreja, em prol de determinada situação. Olha só, é bilateral, entende? A oferta é única. Você faz, Deus não requer nada de você. Mas o voto, você faz o voto e Deus vai te dar, mas você vai ter que cumprir o que você prometeu. Olha que coisa abençoada. Então, é algo muito importante. Deus me pediu para não usar maquiagem. Amém. Pastor, minha cunhada fez um voto para eu ficar curado e até hoje não cumpriu. Olha só, hein? Existem votos, dois tipos de votos. Anota aí. Existem dois tipos de votos. Existem dois tipos de votos, tá? O voto pessoal e o voto interpessoal. O que é o voto pessoal e o voto interpessoal? Gente, eu tô dando live para vocês aqui, o Espírito Santo tá falando um monte de coisa para mim, então eu tô escrevendo aqui também, tá? Não liga não. Isso é revelação quente. Vocês estão falando aí, o Espírito Santo está me discernindo um monte de coisa aqui. O voto tem que ser feito verbalmente em secreto no seu espírito ou verbalmente expressado. Ah, não, o voto, geralmente você expressa ele verbalmente. Você pode no seu... Vou explicar isso daqui a pouco, pode ser, irmã Denise? Perfeita a sua pergunta, eu gostei. Daqui a pouco eu explico isso. Vamos lá. Existem dois tipos de votos. Pessoal, eu que faço. É eu que estou fazendo. Ana fez um voto. Olha só, Ana fez um voto. Vou dar o meu filho. Assim que ele nascer, entrego ele após o desmame. Ela fez, ela cumpriu. Agora, existe o voto interpessoal, que foi o de Jefité. Porque ele faz um voto interpessoal, porque ele sacrifica a sua própria filha. Tem gente que faz voto por você. E isso é complicado. O voto, tá, de maior, vamos colocar assim, relevância, é o voto pessoal. E ó, o voto interpessoal, ele tem peso. Coloca aí, o voto interpessoal. Ele tem peso quando é de autoridade. Vou te explicar. Por exemplo, na Igreja Católica, o que seria um voto na Igreja Católica? Olha só, vou te ensinar como muitos pais já fizeram voto para os filhos na Igreja Católica. Mas tem outro nome lá. E geralmente esse voto não é para Deus. Existem votos que são para o eterno, existem votos que são para os malignos. Anota isso aí também, meu Deus, já tô... Existem votos para o eterno e existem votos para o maligno, os seres imundos. Olha só, recebemos uma palavra profética de abençoar. Devemos selar essa palavra com uma oferta no altar? Sim. Isso é princípio. Eu tenho uma live que eu falo isso. Toda vez que você recebe uma palavra profética da parte do Senhor, cele com uma oferta, tá? Isso é um princípio espiritual. Pastor, me lembrei que já fiz um voto para o Senhor abrir as portas de emprego para mim. O Senhor abriu a porta e eu dei um salário na igreja em que havia falado com o Senhor. Você cumpriu. Se esse foi o voto que você fez, Senhor, eu te peço uma porta de emprego e eu ofereço um salário de oferta. Você cumpriu o seu voto. Existem votos, tá? Guarda aí. Existem votos que são temporários. E existem votos que são permanentes. O que é voto?
Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, que senão eu vou confundir vocês. Vamos lá, vamos. Voto pessoal, eu faço. Voto interpessoal é quando alguém faz por mim. O voto interpessoal, ele tem muito peso quando é dos pais, tá? O voto interpessoal, ele tem muito peso quando é dos pais. Eu fiz um voto de que se ganhasse na justiça eu daria o dízimo e ganhei e cumpri 10%. Eu fiz um voto de que se ganhasse na justiça eu daria o dízimo e ganhei e cumpri. Olha, irmã Maria Estela, deixa eu falar para você. Eu não sei como que você fez isso. Ó. Boa pergunta que ela fez, boa coisa aqui. Ela fez um voto que se ela ganhasse na justiça, ela daria o dízimo. Pergunta, irmã Maristela, esse dízimo que você deu, na realidade, teria que ser 2 dízimos. O dízimo de você ter ganho, porque entrou um dinheiro na sua conta, então qualquer dinheiro que entra na sua conta, você tem que dar uma ácer, que é a 10ª parte, e o dízimo do voto. Porque se você fez você ganhou uma causa e você fez um dízimo só, você não cumpriu o seu voto. Ou você não cumpriu com o seu dízimo. Eu estou te ensinando. Eu não sei se você fez isso. Então, por exemplo, ganhei uma causa na justiça. Tá, de qualquer jeito, fazendo voto ou não, você tem que dar o seu mácer, você tem que dar o seu dízimo. Mas eu prometi, eu fiz uma promessa, eu falei para Deus que se eu ganhasse, eu daria um dízimo também daquele valor. Ou seja, são 2 dízimos. O dízimo normal, natural, que eu já teria que dar, e mais os 10%, mais 10% que seria do voto que eu fiz. Você está entendendo? Na realidade, você fez o seu dízimo. Olha só, gente, o pessoal, meu Deus, é umas coisas básicas, né? Mas você vê como que as pessoas fazem erroneamente? Mas vamos lá. Então, o voto pessoal, eu que faço. O voto interpessoal é o que as pessoas fazem por mim. O voto interpessoal, ele só tem peso no mundo espiritual quando ele é feito por minhas autoridades. E aí pega. Então, por exemplo, Jefté fez um voto que foi pela própria filha, teve peso, porque ele era autoridade sobre a vida da filha. Vocês percebem? Votos interpessoais, eles têm peso quando são feitos pelos pais, pelos avós, pelos pastores, pelas lideranças. Queria fazer um voto para Deus, libertar meu filho das drogas. Como eu faço, pastor? Estou explicando, minha serva. Me ajuda. Estou falando aqui. É você que define o seu voto, não sou eu. Eu quero que meu filho seja liberto das drogas. Tá, o que você vai ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor como troca, não de barganha, mas de concordância entre ambas as partes. Eu faço por você e você faz por mim, pela minha obra. Eu quero um exemplo, tá? Isso é pessoal. Voto é pessoal nesse sentido, é íntimo. Eu quero ofertar, se o Senhor salvar o meu filho, libertar o meu filho, eu quero, na realidade, ofertar visitas para o resto da minha vida. Exemplo, eu vou visitar os pobres, as viúvas necessitadas. Eu vou ajudar os moradores de rua. Eu estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. Não, eu vou fazer um voto em que durante um período, tem prazo de validade aquele voto. 1 ano eu vou ajudar uma pessoa. Acabou. Então, você pode fazer. Aí é algo pessoal. Você que determina, mas determinou e recebeu a bênção, cumpra. Então vamos lá. O voto interpessoal no catolicismo, ele é chamado de promessa. O voto, escute isso, no catolicismo, ele é chamado de promessa. Por isso que eu pergunto nas clínicas, né? Você que também quiser ser ajudado, tratado, a gente tem clínicas de cura, de libertação, mentoria de autismo, TDAH, conjugal, financeira, sexual. Fala com a nossa irmã Leia, venha ser cuidado, tratado. Mas olha só, eu faço uma pergunta. Você sabe se os seus pais fizeram votos, promessas em relação ao teu respeito para algum santo da Igreja Católica? Aí alguém diz assim, nossa, meu pai e minha mãe fez uma promessa. O que é a promessa? É um tipo de voto. Lembra que eu falei? É um propósito ou uma promessa,
que está ligado a uma promessa, entende? Porque o voto em si é um propósito. O que é um propósito? É uma proposta. Propósito vem de proposta, querido. E a proposta é uma coisa que você oferece, determina. Se fizer para mim, eu faço isso aqui para você. Olha só. A promessa que é feita para determinada entidade é um voto, é um tipo de voto demoníaco. Por isso que tem gente que está dentro da igreja e a vida não muda, porque os pais fizeram promessas para determinado santo ou entidade. Perceba que tem pessoas que estão anos na igreja e a vida não muda, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a pessoa é cobrada no mundo espiritual. Eu conheço uma irmã que aos 2 anos de idade ela foi curada das vistas, mas assim, a mãe pediu para um determinado santo ou santa curar, e na verdade o próprio Deus curou, só que a mãe fez uma promessa que ela teria que dar um valor em dinheiro até os 18, depois dos 18 anos. A mãe ia pagar aquele valor todo mês, algo do tipo, anualmente, uma coisa assim, eu não lembro agora, e ela teria que pagar. Quando chegou aos 18 anos, a mãe parou de pagar, porque quem teria que pagar era a filha, mas a mãe também não comunicou isso à filha. Tá? A mãe não comunicou isso à filha. E olha só o que aconteceu. Olha que coisa interessantíssima. Quando ela faz isso, a filha vai viver na vida dela, mas a filha começou a viver de agiotagem, a vida financeira era travada, mulher de Deus, intercessora, ouvia a voz do Espírito Santo, mas a vida financeira não ia para frente. Existia uma cunha financeira, existia algo que impedia aquela pessoa de fluir financeiramente. Até um dia que ela estava orando, falando, Deus, eu não aguento mais isso, vivo de agiotagem, vivo devendo para os outros, eu não aceito mais isso na minha vida. Aí o Espírito Santo visitou ela e disse para ela, minha filha, sabe por que isso está acontecendo na tua vida? Porque quando você tinha 2 anos de idade, e começou a contar a história para ela. Então o que ela fez? Ela foi até a mãe dela e falou, mãe, o Senhor me disse isso. A mãe é católica, e disse para ela, a senhora tem que me liberar. A mãe falou assim, não te libero, não te libero, não te libero. Ela foi embora e pediu para um pastor orar por ela, que era a sua autoridade na época. Aquele pastor orou, quebrou aquela promessa, anulou, cancelou, tornou sem efeito. E no domingo seguinte, subsequente, ela foi e voltou para a casa da sua mãe. Quando ela está chegando, a mãe dela falou assim, filha, eu te libero daquela promessa. Mas na realidade não era que a mãe liberava, mas é porque a autoridade já tinha quebrado aquela promessa. Mas olha só, durante anos da vida dela, ela foi cobrada espiritualmente por causa das promessas na qual a mãe havia feito por ela. Então, a promessa no catolicismo que os pais fazem para os santos ou entidades é um tipo de voto e que tem que ser anulado porque isso te vincula àquela entidade e aquela entidade vai te cobrar espiritualmente ou financeiramente, ou sexualmente, ou relacionalmente, sentimentalmente, depende. Cada caso é um caso. Minha mãe também fez para mim e me batizou aos 4 anos vestida de freira. Olha só que coisa. Vocês estão entendendo? Por isso que eu estou falando, voto pessoal é uma coisa, voto interpessoal, ele tem peso quando é por autoridade. Agora, existe o voto que é feito para Deus, e é o que a gente está tratando aqui. Eu só quis citar esse exemplo. Agora, olha que coisa interessante. O voto interpessoal ele tem peso quando é de autoridade. Existem votos para o eterno, existem votos por maligno. Foi o que eu disse agora. Existem votos que são temporários e existem votos que são permanentes. Então, por exemplo, você faz um voto dizendo, Deus, se o Senhor me abençoar com tal situação, olha a Mafaldinha aqui, a pastora Mafalda dizendo, no meu caso, que minha mãe fez promessa, mas foi quebrado na clínica, a gente quebrou isso na clínica dela, anulou no espiritual. Então, olha que coisa interessante, você pode fazer um voto dizendo assim, várias pessoas aqui, quem é que já fez voto temporário? 6 meses vou fazer tal coisa, 1 ano vou fazer tal coisa. Se o senhor me der, eu faço tal coisa. Quem aqui já fez votos temporários? Digita aí. Eu já fiz. Vamos lá. Participa dessa live aí. Compartilha essa live, povo. Quem aqui já fez votos temporários? Aquele voto que você faz de 3 meses, 6 meses, de 9 meses, de 12 meses, de 1 ano, de 2 anos. É aquele voto que ele tem prazo de validade. O senhor me deu, eu vou cumprir, mas eu prometi de acordo com o prazo de validade. Eu falei que se o senhor fizesse tal coisa durante 1 ano, eu vou fazer tal coisa. Durante 6 meses eu vou cumprir com tal prometido. É um voto
temporário, ele tem prazo de validade. Votos temporários são mais brandos. Votos temporários são, teoricamente, mais fáceis de serem cumpridos. Por isso que eu estou te ensinando aqui, cuidado para não me fazer voto de tolo. Votos que você não conseguirá cumprir. Agora, existe o voto que ele é permanente. É aquela pessoa que diz assim, eu nunca mais, se Deus me der o que eu estou pedindo, se Deus fizer tal coisa, eu nunca mais vou cortar o meu cabelo, eu nunca mais vou passar uma maquiagem, eu nunca mais vou beber tal coisa. Queridos, entenda que é um voto permanente. Se você não cumprir com esse voto, o que vai acontecer? A bênção que você recebe, ela é retirada da tua vida. Tá? A bênção que você recebe, ela é retirada da tua vida. Então, a gente precisa discernir essas coisas, queridos. Tá? Então, o que é o voto? É um compromisso, é uma promessa que a pessoa faz a Deus por alguma situação que ela necessita, ou que ela deseja no seu coração. Agora, o voto, ele vai movimentar o mundo espiritual. Dependendo do voto que você faz, ele vai movimentar as esferas espirituais, dimensionais. Tá? Pastor, quais são os tipos de votos que eu posso fazer? Lembrando que o voto pode ser algo temporário, pode ser algo, na realidade, permanente. O voto também ele pode ser algo pessoal ou interpessoal. Pode ser algo relacionado à sua própria vida, ou pode ser um voto que você vai cumprir relacionado à vida de alguém, ou alguma coisa. Então, por exemplo, existem votos que eles são alimentares. Quem aqui já fez um voto alimentar? Deus, se o senhor me fizer tal coisa, eu não vou mais comer açúcar. Já não devia comer açúcar de qualquer jeito, né? Mas tem gente que faz esses votos. Se o senhor me der tal coisa, eu não vou mais beber refrigerante, não vou mais tomar café. Na realidade, o voto tem que ser uma coisa que te custe. Essa é a grande verdade. Imagina a Ana dando o seu filho para o Criador, oferecendo ele no mexicano tabernáculo, entregando ele nas mãos dos Kohanim Eli. Queridos, era o primeiro filho dela. Não era alguém qualquer, tá? Não era alguém qualquer, era um filho. Então, o voto, ele é uma coisa muito importante. Ele tem um peso muito grande no espiritual. Pastor, faz uma live, um dia desse, sobre usos e costumes, tipo... na verdade, isso é outra coisa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então... existem votos que são votos alimentares. É aquele voto que você faz. Eu, durante um período de tempo, ou a vida toda, temporário ou permanente, não vou mais ingerir determinados alimentos. Ou eu estou fazendo um voto alimentar que durante a minha vida toda, ou um curto período de tempo, 6 meses, 1 ano, vou fazer compras para determinadas pessoas. Você percebe? É um voto alimentar. Então, existem votos que são alimentares. Pastor, quando eu era criança, estava muito doente. A minha mãe fez uma promessa para uma santa que ela, por vários anos, não cortaria meu cabelo. E quando chegou o tempo, ela tiraria uma foto minha. Tem que ser quebrado isso, tá? Tem que ser quebrado isso no espiritual. Então, existem votos que são alimentares. Existem votos que são ofertórios, dizimais. Aquele voto que você promete. Pode ser temporário, pode ser permanente. Durante um período de tempo ou durante a minha vida toda eu vou ofertar algo na igreja, na vida de uma pessoa, eu vou ofertar, vou dizimar tal coisa que eu receber, lembrando que todo o dinheiro que entra na sua conta existe o dízimo primordial. Todo o dinheiro que entra na sua conta existe um dízimo primordial. Não adianta você querer dar o dízimo do dízimo que você já tinha que dar. Isso não é dízimo. Isso é erro. Tá? Então, seria na realidade 20%. 10 do primordial e 10 do voto. Ponto. Mas
Existem votos que são dizimais, ofertórios. Eu vou dizimar 10%, mais 10% daquilo que eu vou receber. A pessoa faz um voto. Existem votos que são sonoros. Eu decidi me calar durante um tempo diante de determinada situação. Às vezes você poderia falar, mas você se cala por um propósito. Se o Senhor fizer o que deseja o meu coração, eu não toco mais em determinado assunto. Tá? Em determinado assunto. Você precisa discernir essas coisas. Já fiz voto temporário e tem um permanente também. Interessante. Né? Olha aí, sempre que se falava do voto da Ana, tínhamos que apresentar uma oferta em cima desse voto. Pastor, quando você é oferecida no terreiro, quando criança, como oferta, a cruz anula quando batizamos nas águas? Não, querido, não é isso. Quebra de vínculo você tinha que ter feito antes de batizar. Batismo é um ato profético elemental. Batismo é um ato profético elemental. É um ato profético das águas, que é um elemento. Agora, isso não anula o que foi feito, até porque libertação ela ocorre através de confissão de pecados, através de anulações de vínculos espirituais no seu caso. Imagina a pessoa, porque ter sido oferecido em terreiro, sabe o que é isso? É a abominação. E aí o que acontece? Se isso não quebrar, essa entidade vai te perseguir. Não sei se é você ou se é outra pessoa, mas vai perseguir você. Mas vamos lá. Votos alimentares, votos dizimais, votos sonoros, voto financeiro. Voto financeiro. Então, a pessoa faz um voto dizendo para Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou dar uma quantia em dinheiro. Pode ser temporário, pode ser uma única vez, pode ser durante um curto período de tempo, ou pode ser a vida toda. Isso depende do voto que você faz. O voto é algo muito pessoal. Tá? Pastor, meus pais não fizeram promessa, mas me levaram na benzedeira. Isso implica algo na minha vida? Com certeza, você foi consagrado. Benzimento é porta aberta, tem que ser quebrado. Aliás, o pessoal que tiver consagração, essas coisas, é clínica. Tudo isso tem que se tratar em clínica. Fala com a nossa irmã Léa Faria aí, vem fazer clínica de cura e de libertação. É importante você fazer a clínica de cura e libertação, tá bom? É importante. Outro tipo de voto, alimentar, dizimal, sonoro, financeiro, voto capilar. Pastor, se Deus me der tal coisa, eu vou raspar a cabeça. Paulo raspou a cabeça. Cortou. Ou vou doar o meu cabelo também. Eu vou cortar, raspar, vou doar. Entende? Vou ficar careca, vou cortar, não vou cortar mais. Tem gente também que corta, tem gente que não corta. Entende? É um voto capilar. Então, aí é uma coisa pessoal também. Outro tipo de voto. Voto veicular. Se Deus me fizer tal coisa, se Deus me abençoar com uma criança, se Deus me der minha casa, eu vou abençoar alguém com um carro. Eu vou pagar durante um tempo. Olha, voto financeiro com veicular. Os votos, eles podem ser múltiplos, dependendo da sua caracterização. Eu vou abençoar tal pessoa com gasolina para o seu carro. Aí pode ser um voto temporário, pode ser uma vez, pode ser temporário, ou pode ser um voto também permanente. Durante um ano, eu vou pagar gasolina para determinado irmão colocar no seu carro. Durante a minha vida toda, eu vou pagar gasolina para o meu irmão colocar combustível no seu carro. Entenda, por isso que você tem que pensar bem antes de fazer um voto. Não vai querer fazer uma coisa que você depois não vai conseguir fazer, porque se você fizer isso, a bênção que você recebeu lá na frente ela é retirada. Tá? Outro tipo de voto. Voto cosmetológico, que a gente fala, né? Cosmético, na realidade. Voto cosmético, perdão. Cosmético. O que é o voto cosmético? É o voto de não fazer maquiagem, não passar batom, de, na realidade, não colocar um pozinho no rostinho. Quer dizer, é um voto cosmético. Se você, se Deus fizer tal coisa, eu não vou mais fazer maquiagem, eu não vou mais passar um batom, eu não vou mais pintar as minhas unhas. Isso é um voto cosmético. Entende?
É um voto, está envolvendo uma questão aí de maquiagem, está envolvendo uma questão nessa área. Existe também, esse voto também pode estar ligado aos brincos, não vou colocar mais brincos, não vou colocar mais pulseira, não vou colocar alianças, coisa do tipo, tá? Isso é um voto. Existe o voto também intercessório. Voto intercessório. Se Deus fizer tal coisa por mim e eu receber tal bênção, na realidade, eu não vou. Olha só, eu falei do voto intercessório, né? Se Deus me der tal bênção, eu orarei a vida toda por Chiquinho, por Doquinha, por Uguinha. Quer dizer, eu vou colocar toda a minha vida, Doquinha, nas minhas orações. Já tinha que fazer isso, né? Mas vai intensificar. Vai ser uma intercessão primordial. É um voto. Existe o voto serviçal. O que é o voto serviçal? De serviço. Se Deus me fizer tal coisa e aquilo acontecer na minha vida, eu vou ofertar determinado serviço de cuidar de uma criança, de ajudar um idoso, de limpar a casa de uma pessoa. Pode ser durante um período de tempo, pode ser permanentemente. Aí é você que decide. O voto é uma decisão pessoal de cada um. Existe o voto testemunhal. Se Deus fizer tal coisa, me abençoar e isso se realizar, eu vou testemunhar em todos os lugares que eu passar aquilo que Deus fez e fará na minha vida. Entende? Aliança também. Sim, pastora Ruth. Existe também o voto de castidade. Ou virginal. Castidade, muitas vezes ligado a uma pessoa, uma mulher, que ela já foi casada, mas olha, a partir disso, se eu me realizar tal coisa, eu faço um voto que eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, vou me dedicar à obra do Senhor. É um voto. Existe o voto também virginal. É aquela mulher que diz, olha, eu vou fazer um voto de dedicar minha virgindade ao Senhor. Eu não vou me deitar, o homem também, com nenhuma mulher. São os eunucos por opção. Eunucos por opção. Pode ser pautado num voto. Claro que esse é um tipo de voto de muita relevância, que a pessoa tem que pensar muito antes de fazer, porque se não cumprir, a bênção que recebeu é retirada. Ai, Deus vai fulminar a vida da pessoa. Deus não vai, queridos. As pessoas têm uma ideia de Deus também, um Deus cruel, né? Não, mas a bênção que ela recebeu é retirada. Tá? O voto virginal ou de castidade está ligado a isso. Não, eu vou dar a minha virgindade ao Senhor. Eu não vou me deitar com ninguém. Ou eu vou fazer um voto de castidade. Não vou me relacionar. Já tive pessoas, já não sou mais virgem, mas a partir de agora eu vou fazer um voto ao Senhor da minha castidade. E às vezes a pessoa tem gente que quer namorar, quer casar, mas ela ofertou isso ao Senhor. Ela recebeu algo e agora ele está dando algo ao Senhor. Existe o voto consagratório, que é aquele voto que a pessoa diz, olha, se eu receber tal bênção, vai ter que receber. Eu vou me consagrar ao Senhor todos os dias. Vou oferecer 4 horas do meu dia, 6 horas do meu dia. Olha, se você fizer esse tipo de voto, você tem que cumprir. Eu não entendi, pastora Ruth. Aliança também, pastor, não vai ter que quebrar de aliança entre o casal? Não entendi. Eu não entendi qual que é a pergunta, tá? Então, vamos lá. São vários tipos de votos. Agora, voto aí, ó, de sacrificar a virgindade, tem o voto dizimal, o voto financeiro que você ajuda, né? O voto alimentar de não comer determinado alimento por tempo limitado ou ilimitado, tem o voto de serviço, tem o voto também, né? O voto oratório, que eu chamo, ou de pregação, é aquela pessoa que fala, se Deus me der tal bênção, eu vou pregar a palavra do Senhor por onde quer que eu vá.
por onde quer que eu vá, eu pregarei a palavra do Senhor. Agora, pastor Rogério Zaite, o que é o voto de tolo? O voto de tolo é aquele voto que é feito sem consideração, sem reflexão, sem, na realidade, uma introspecção. É um voto que é feito de uma maneira imprudente, é um voto que é feito de uma maneira precipitada, sem pensar. É um voto que muitas vezes a pessoa faz sem poder cumprir. Não faça votos que você não pode cumprir. São votos levianos, votos imprudentes. Como eu disse, voto de tolo, na realidade, você vai receber a bênção, mas você não vai desfrutar depois. Porque se você não cumprir com o voto, a bênção é retirada. Tá? Então você pode fazer vários tipos de votos ministeriais. Vou servir ao ministério durante um período de tempo, vou fazer tal coisa para tal igreja. São vários tipos de votos. Isso vai muito do pessoal de cada um, tá? Agora, quando você deve fazer esse tipo? Qual que é? Eu chamo que são os votos. É o voto moedim. Pastor, o que é o voto moedim? Aliança de casal, não. Eu acho que não se faz voto de aliança de casal. A pastora está falando aqui de brinco e tal, não. Alianças que eu digo é aliança, aquelas alianças que a pessoa, fora de casal, a pessoa faz. Mas eu não falo para a pessoa fazer voto de aliança de casal. Isso não é bom, tá? Isso não é bom, tá? Não faça voto de tirar sua aliança de casamento. Isso não é legal. O que eu digo de brinco e tal, ou de alianças que são perduricários, né? A pessoa coloca que não é de casamento. Outros tipos de aliança. Agora, o que é o voto moed? Ou moedim. Anota aí, voto moed. Moed ou moedim que a gente fala. É o voto dos tempos designados pelo Eterno. Pastor, qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para mim fazer um voto? Geralmente é um momento de dificuldade, é um momento de... Perceba, Ana, ela fez um voto quando? Quando ela não podia gerar. Era um momento caótico, em que ela sofria uma perseguição familiar por Penina. Jacó, ele faz um voto quando ele está, na realidade, inseguro na sua caminhada. Entende isso? Então, Jefité, ele faz um voto quando ele está vivendo um cenário de guerra. Voto moedim. É um voto que é feito nos tempos designados. Então, existem tempos da nossa vida que a gente pode fazer determinados votos ao Senhor. E esse voto, ele vai ser recebido como uma oferta diante do Eterno. É aquele momento que você fala assim, meu Deus, não estou aguentando mais, está difícil, está doendo, Senhor, está muito complicado para mim, eu não tenho paz, não tenho alegria, está difícil, aquele voto que a pessoa está afastada, aí é o voto pessoal e tem um interpessoal, aquela pessoa está afastada, você faz um voto a Deus, que você vai cumprir, mas em prol de alguém, quer dizer, isso é o voto moedim. Geralmente o voto moedim é diante de um cenário de adversidade. É diante de um cenário de complicações da vida. É diante de um cenário de inseguranças. É diante de um cenário de adversidades e tribulações, de apertos, de perseguições, de batalhas, de lutas, de guerras, de infertilidades. Entende isso? Então, você faz um voto ao Deus de Israel nesse período. O melhor período para você fazer determinados tipos de votos são esses. Pastor, estou com a vida boa, estou com a vida ganha, posso fazer um voto? Pode. Pode. Mas você pode fazer nesse período. Nesse período, tá? E é nesse período que você vai ver o mover de Deus, o agir de Deus, o favor de Deus. E quando Deus cumprir, cumpra também o que você falou. Então, você precisa ser cuidadoso, você precisa ter discernimento, você precisa ter entendimento, tá? Entendimento. Então, o que é o voto? É uma promessa que você assume cumprir diante de Deus. Se Deus fizer, eu também faço o que eu me comprometi. Entende isso? Você não pode deixar de fazer isso, tá? Sabe o que Jonas fez? Depois que ele é engolido,
e Deus liberta ele, ele fala, se o Senhor me libertar daqui, eu vou cumprir e vou pregar contra Nínive. Olha só, aí Deus tira ele do ventre do peixe, e ele cumpre com o que ele falou, ele cumpriu com o seu voto. Então, de acordo com a Bíblia, é melhor não fazer votos do que fazê-los sem cumprir. Se fizer um voto possível de cumprir, deve cumpri-lo sem demora. Que sentido? Fez um voto, Deus realizou? Cumpra. Se fizer um voto impossível de cumprir, deve se arrepender-se e pedir perdão a Deus e buscar cumprir o voto. Um voto deve ser sério e não deve ser tratado de forma leviana. Entende? Votos devem ser feitos com muita seriedade, sem qualquer tipo de leviandade. Todo voto que é feito tem que ser feito com muita integridade e seriedade, tá? Então, entenda, se fizer, se possível não faça, mas se fizer, cumpra. Quando cumprir? Quando eu recebo. Recebi, cumpra. Porque não tem lógica, né? Você cumprir uma coisa que você não recebeu. Olha só, uma aliança é algo entre duas partes, ambas as partes. Você vai ver na Bíblia que todo voto, ele só foi cumprido a partir do momento que a pessoa recebeu tal bênção. Tá? Gente, é isso. É isso. Então, o voto, ele vai abrir portais e vai fazer muitas coisas. Algumas orientações aqui para vocês, práticas dos votos, tá? Primeiro, estabeleça o propósito do voto. Por que está fazendo tal voto? Estou fazendo porque eu quero uma cura no corpo. Estou fazendo para a libertação do meu filho. Estou fazendo, na realidade, tal coisa. Tá. Aí você vai definir o tipo de voto. Estabelecer o propósito? O propósito é para Deus me abençoar com uma casa. O propósito é para Deus me libertar de tal vício. O propósito é para Deus me arrumar um parceiro, uma parceira. Tá, agora defina o tipo de voto. Defina o tipo de voto? Qual é o tipo de voto? Voto capilar, voto alimentar, voto intercessório, voto virginal, voto cosmético, voto financeiro. Define o tipo de voto? Define o tempo do voto. Olha só, chavinhas aqui. Orientações práticas finais. Estabelecer propósito, definir o tipo de voto, definir o tempo do voto. Qual que é o tempo? Vai ser um mês, uma única vez, 6 meses, 1 ano, a vida toda? Defina o tempo do voto. Outra coisa, avise os seus familiares sobre o voto que você vai ter que começar a fazer pela bênção recebida, tá? Outra, peça confirmação e a bênção da sua liderança ministerial. Converse, compartilhe, entende? Tá? Não desista do seu voto. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Evite. Porque tem gente que quer fazer 500 votos. Isso é complicado. Nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração durante o tempo de votos. Então, é muito importante você entender isso. Amém? Gente, Deus abençoe. Ó, bênção do Senhor. Anote isso daí, guarda. Voto abre portais no mundo espiritual. Voto ativa muitas coisas no espiritual. Voto movimenta seres angelicais. Voto, dependendo do voto, ele abre o mundo espiritual para você. Tá bom? Compartilhe essa live, convide pessoas. Só para encerrar aqui, segunda-feira agora, 24 de fevereiro e 24 de março, Masterclass Sexualidade para Casais. Não perca, é um valor simbólico de R$69. Fala com a nossa irmã Leia, em nome de Jesus, venha fazer parte, tá bom? Ó, um beijão. Deus abençoe. Você que quiser também fazer parte da nossa escola Shemitah de Libertação, Nevoá, Profética e lançamento da Escola de Sonhos, dia 1º de abril. Não é dia da mentira, é dia de sonhos dimensionais. Fala com a nossa irmã Leia, em nome de Jesus. Fica na paz, um forte abraço e que Deus te abençoe. Até segunda-feira, na qual estaremos falando sobre desmascarando a alimentação 666.